Esse aqui é um daqueles vídeos que estava na minha lista do refazer já tem um bom ano, alguma coisa assim. E talvez ele seja um daqueles vídeos que eu chamo de pauta poda. Todo ano tem que dar uma podada na árvore para ficar bonitinho. Junto com o imposto em grandes fortunas, a Argentina faliu, o Bitcoin subiu do nada 10%, caiu do nada 10%, o que aconteceu? E é... como não ser um anarco chato? A vida é feita de fases e na vida do libertário você vai ter a fase do anarco-chato. Isso é inevitável. Todos nós passamos por isso, vários de nós ainda estão lá ou voltam para lá de vez em quando. E é aquela fase onde você entendeu. Imposto é roubo, Estado é uma gangue, liberdade é importante pra caramba, e boa parte dos problemas ao seu redor é causada direta ou indiretamente pelo Estado, e as pessoas não estão entendendo isso. Mas daí você se perde na emoção. A coisa sai do controle. Você tem o poder, ele tá na tua mão. Mas você não sabe exatamente o que fazer com isso e você vira meio que uma série de explosões descoordenadas causando dano colateral por aí, e isso é extremamente desagradável. E até é chato pra você, porque você quer que as pessoas entendam, mas não tá saindo, não tá funcionando, as pessoas não estão te ouvindo. É porque você é um anarco-chato. E talvez... eu não tinha pensado nisso quando eu estava montando a pauta, mas talvez alguém tenha mandado esse vídeo para você para te dizer: você tá sendo um anarco-chato. Para. Talvez seja porque você tava com a cremosa e você resolveu falar de Banco Central e criptomoedas feitas pelo Estado e não funcionou. Ou talvez você tava no churrasco da família, no Natal, pra piorar tudo ainda, e você resolveu tretar com o teu tio que é funcionário público porque ele perguntou se você vai fazer concurso depois que você se formar. Ou talvez você tava na sala de aula e o teu professor resolveu defender o Estado, sei lá, qual que seria a coisa absurda agora. Ele resolveu falar que a Rússia tá certa, né? A Ucrânia que tá errada, e você resolveu debater ele pra caramba por 45 minutos, enquanto toda a sala tava pensando como é que eles vão te espancar depois que você sair desse troço. A gente faz isso. Eu já fiz isso, talvez você já fez isso. E o que eu quero te dar aqui são algumas ferramentas, algumas dicas de como você pode direcionar essa energia para um lugar diferente. São 8 ideias que eu pensei aqui, mas não que elas sejam só 8, tem muito mais. Inclusive um anarco-chato olharia e falaria: não, mas na verdade isso aqui são só 3, ou como é que você não entende as outras 45 ideias? Estou decepcionado com... Para. São algumas sugestões, algumas formas de pensar para que você transforme a sua vontade de fazer com que o mundo seja mais livre em uma coisa construtiva e não em... Sério que ele tá explicando de novo contratos privados em Ethereum e tudo mais. Eu tô fazendo uma pipoca, por que ele tá falando disso? Em nenhuma ordem particular de importância, vamos para as 8. Primeiro, é você reconhecer que mudança leva tempo. Não quer dizer que a gente goste disso, não quer dizer que isso seja desejável, mas o fato é que quando você está falando com as pessoas sobre mudar completamente uma visão de mundo e de onde vêm os problemas e o que a gente deve fazer sobre isso, especialmente quando a pessoa passou por toda a doutrinação educacional do Brasil, isso não vai levar uma semana ou um mês. Quanto tempo levou para você? Eu sei que para mim, assim... Eu sou bem aberto sobre isso, eu falo isso bastante nos vídeos. Eu nunca tive o menor apreço por democracia, eu sempre achei que foi uma das ideias mais imbecis que eu já ouvi na minha vida. Eu sempre achei que foi um surto coletivo, que as pessoas acham que eleger pessoas é uma forma de resolver problemas. Eu sempre tive uma cabeça mais crítica e ceticismo com a autoridade. E ainda assim eu levei uns 6 meses entre estou perdido pra... por que a gente não só privatiza tudo? Seria muito mais fácil, sabe? Então, para outras pessoas vai levar muito mais tempo, especialmente quando elas têm mais o que fazer.
Eu fiz essa virada no momento em que eu tava numa época um pouco mais livre de tempo e de estudo na minha vida. E, por exemplo, eu era mágico profissional. Então, assim, eu estudava bastante, mas assim, eu não tinha um trabalho 9 to 5, sabe? Que eu tinha que ficar batendo ponto e tudo mais, chega cansado pra caramba em casa. Não, meu dia a dia era estudar. Então, eu podia parar e começar a estudar sobre... E se a gente privatizasse a justiça, ou o sistema de justiça na Islândia medieval? Eu tinha tempo pra fazer isso. A maior parte das pessoas não tem. E a maior parte das pessoas não está num ponto onde elas estão mentalmente disponíveis para fazer uma discussão dessa profundidade. Isso é uma coisa também que eu já falei várias vezes e eu acho legal trazer aqui, que é um ponto do Lew Rockwell, que é o fundador do Instituto Mises, que é o americano, que ele fala... uma das coisas que mais deixa as pessoas abertas para isso, não que a gente goste disso, mas é um fato, é algum grande trauma na vida, alguma grande coisa que faz você repensar as coisas. Porque o que a gente tá falando com o libertarianismo é, mano, tá tudo errado, ok? O sistema básico de como nós funcionamos como sociedade hoje está profundamente ferrado. Se tá tudo bem, se tá tudo ok, a pessoa não tá com um grande problema na vida dela e tudo mais, você acha que ela tá aberta pra discutir isso? Entendeu? Se você tá, sei lá, cozinhando um arroz e ele queima, você vai começar a pensar se as leis da termodinâmica de repente não estão funcionando mais? Você vai pensar, não, talvez eu só não... Eu sou burro, eu tava distraído, eu tava aqui ouvindo o Rafael falando sobre um negócio, eu viajei, aí, putz... A mesma coisa quando a gente fala de libertarianismo, ok? Se a pessoa tá passando por pagou um puta boletão de imposto, ou tomou uma puta autuação do Estado e tudo mais, ela está mais disponível para ouvir isso. Agora, se tá tudo certo na vida dela, ou ela tem mais o que fazer, talvez não seja o momento para você querer discutir essas coisas, ou talvez, assim, vamos levando a pessoa em passinhos. Ao longo do tempo, ela conclui. E cada um tem o seu tempo nas coisas. Eu já trabalhei com ensinar coisas... em várias coisas diferentes. Eu gosto de ensinar coisas para as pessoas. Então, e quando você tem experiência nisso, você vê pessoas que têm velocidades de aprendizado diferentes, que talvez podem ser maiores que a sua. Tenha paciência. Não ache que você vai chegar e falar para a pessoa, imposto é roubo, tá aqui um livro do Rothbard desse tamanho, e a pessoa vai voltar semana que vem e falar, nossa, eu concordo inteiramente com você simplesmente, sabe? Não, isso não vai acontecer. O que me leva ao segundo ponto. A maior parte das pessoas não importa com a coisa que você se importa. Você tem os assuntos principais que são mais legais e chave para você hoje. E eles podem ser Bitcoin, descentralização, próspera, né, lá em Honduras, tal, e tudo mais, porque pode fazer um negócio todo diferente, e como a gente pode colonizar o espaço e fazer um capistão. E outras pessoas podem estar mais preocupadas com como é que a gente vai fazer o SUS sem o Estado, ou como é que a gente vai resolver problemas de meio ambiente ou poluição, ou como é que a gente vai resolver casos de violência doméstica sem isso, sem o Estado, alguma coisa assim. Então, assim, cada pessoa tem as coisas que elas se importam. Se você passar uma grande quantidade de tempo falando do que você se importa, e isso não tem nada a ver com o que ela se importa, essa solução que a gente está trazendo, essas ideias de liberdade, parecem... alguma coisa distante, de gente maluca pra lá e tudo mais. Primeiro, ouça o que as outras pessoas se importam, o que elas acham importante, o que é a coisa valiosa, ou às vezes nem elas sabem dizer, mas os traumas e problemas que ela mais reclama, e tem uma resposta que funciona pra ela. E se você não tem uma resposta ali, você pode até tentar criar alguma coisa junto, ou vai estudar e volta com alguma coisa útil pra ela. Isso é uma coisa que eu falo bastante quando eu estou ensinando storytelling, quando eu estou ensinando apresentação para, por exemplo, os candidatos que a gente está apoiando aqui agora, né? Os pré-candidatos que a gente está apoiando aqui agora. Que eu falo, cara, ninguém se importa com o que você se importa, ok? Ninguém liga. Realmente, ninguém liga. Não chegue falando sobre o seu assunto, blá, blá, blá. Você tem que antes responder para a pessoa por que você deveria se importar com isso. Se você não conseguiu fazer isso, a chance de você fazer uma comunicação útil é muito próxima de zero. E para você entender por que elas deveriam se importar com isso, você tem que antes entender com o que elas se importam. Resolva esse problema primeiro. Mas ainda assim eu vejo um monte de gente discutindo coisas... meio pra lá de específicas de libertarianismo e depois fica puto que isso não vai pra população geral e é tipo... população geral não se importa com essas coisas, honestamente. Metade de vocês não se importa tanto com isso, assim, tá? É só mais, tipo, o ambiente que tá aqui e tal. Vamos expandir as coisas um pouco, sabe? Outra coisa, meio que foi inspirado por uma coisa que eu vi o Walter Block falando, da diferença entre o Murray Rothbard e Ayn Rand. Porque ele era objetivista antes, ele trabalhava bastante com Ayn Rand, depois ele foi conhecer o Murray... e ele fala, a Ayn Rand, ela era karatê. Se você discordasse dela, você ia levar um socão na cara.
Se você chegasse e falasse, eu acho que você tá aqui, nisso aqui, eu acho que você se contradizeu, ela ia virar pra você e falar, sai da sala. Vai embora. Volta quando você entender. Enquanto o Murray era tipo, eu acho isso aqui. Ele ia, tipo, te levando numa direção, ele ia conversando. Não, isso eu não acho. Ele era judô. Você já tinha o ímpeto de discutir isso. Ele só fazendo as perguntas, não sei o que, quando você via... é o Estado que causou isso. Podia privatizar, né? Entendeu? Ele ia levando você, era judô. Ele usava a sua força, o seu ímpeto pra te desequilibrar e te jogar no chão, mas metade era porque você só não sabe se equilibrar direito e a outra metade era só o jeitinho ali. Que é uma forma diferente de explicar. Tente construir e não destruir. Tente levar as pessoas para algum lugar e não afastar elas de outros. Tente construir um espaço bom onde elas querem estar, ao invés de atacar e querer destruir o lugar que elas estão agora. E eu entendo por que as pessoas têm esse ímpeto de vamos combater o Estado, que é, eu quero destruir o Estado. Sim, eu quero, sim. Mas depois que o Estado acabar, você vai ficar tipo, feito. Não, porque o que a gente quer, na verdade, é viver a nossa vida, é ter a nossa sociedade livre, é criar as coisas que a gente quer criar, é trabalhar com as coisas que a gente quer trabalhar, é fazer as coisas que você quer fazer, mas que o Estado te impede ou te cobra um puto imposto pra você fazer, ou te impede de conseguir as coisas que você realmente queria, então você tem que ter uma piorzinha porque o imposto é muito alto. Exemplo, música, né? Você poderia ter... instrumentos, equipamentos muito melhores se o imposto não fosse 845% em cima disso. Eu entendo essa raiva. Mas se você só chega e fala, nós queremos acabar com o SUS, como é que isso vai ser percebido? Você vai falar, então o pobre tem que morrer. Enfim. É muito mais fácil você falar, cara, eu gostaria que a gente tivesse a possibilidade de construir alternativas privadas para resolver o problema de saúde para os pobres, mas a gente não pode por causa dessas regulações do Estado. Se a gente tirasse isso, nós conseguiríamos fazer essas coisas aqui e resolver o problema dos outros. É a diferença de você falar de destruição e construção. Quando você fala de destruir ou tirar alguma coisa, a pessoa vai ter uma sensação de perda. Ela vai ver você como um inimigo. Se você chega e fala, eu queria fazer uma coisa muito melhor, ou eu estou fazendo uma coisa muito melhor, isso facilita a transição. Isso é uma coisa que meio que o Conquin fala, eu discordo de várias coisas do Conquin, mas ele tem um ponto muito bom sobre isso, que é você ir fazendo as pessoas quererem vir pra cá. É você ir começando a criar alternativas que são mais atrativas do que o Estado e você tira ele você vai esvaziando ele por falta de energia, falta de recursos. Quando você constrói alternativas de liberdade que são muito mais atrativas, são melhores, quando você constrói uns Uber da vida, uns iFood da vida, que são uma forma de conseguir renda, ou criptomoedas, essas coisas assim, em que existem ganhos óbvios de você estar lá ao invés de uma estrutura do Estado, e as pessoas querem estar lá, e depois elas entendem liberdade, isso também é uma forma de conversão. O Bitcoin eu acho que é um exemplo muito bom disso. Muita gente entra em Bitcoin porque acha interessante que, uma moeda, cripto e tecnologia, eu sou nerd, eu gosto de estudar isso. Ou é porque dá dinheiro, number go up, eu quero ganhar dinheiro nisso aqui. Aí você começa a estudar por que dá dinheiro, porque você quer entender o que está acontecendo para ganhar mais dinheiro, e daí você olha e fala, o Banco Central é o problema, o Estado é o problema. Puta que pariu, imposto é roubo. Foque nisso, ok? O que me leva também a uma variante disso um pouquinho, mais num aspecto social, que é procure uma sala, se você não achar essa sala, construa essa sala e obedeça a regra 3. Que é o seguinte, nós não somos muitos hoje no Brasil como libertários, ok? Então é muito fácil você se sentir solitário e isso acabar com você mentalmente, para começo de conversa. Segundo, você vai aprender mais e conseguir construir mais estando cercado de outras pessoas que defendem liberdade. E se a gente quer uma sociedade livre, se faz com outras pessoas. Então, procure ambientes onde tem pessoas com ideias de liberdade também, não necessariamente puramente anarcocapitalistas. Pode ser só gente que já entendeu que o Estado é um problema largamente, vamos ter ideias ali. Celebre esse ambiente, esteja nesse ambiente, contribua com ele, com essas pessoas. E não, isso não é coletivismo, meu Deus, vai ter algum anarco chato que vai estar falando, coletivismo não. Tô falando que, entenda que quando você ajuda isso, você também sai ganhando, ok? Mas não tem uma sala eu não sei, crie ela.
ok? Isso é uma coisa que a gente tira do nosso site, eu quero voltar, mas é que a programação disso é muito mais complicada hoje, que era o mapa da liberdade, que você podia criar algum grupo lá. A gente quer ter um processo muito maior agora de quem pode criar um grupo lá para garantir qualidade, para não virar palhaçada, porque a primeira instância tinha umas palhaçadas lá no meio. Mas, e eu quero voltar com isso, inclusive, o maior problema de voltar com isso hoje é financeiro, tipo, eu não tenho dinheiro para gastar com fazer isso agora, a gente tem outras prioridades. Mas se você quiser ajudar a gente com isso, você pode apoiar o nosso Catarse do Ideias Radicais. Hoje ele é do Gabinete de Liberdade e tudo mais, mas a gente vai modificar ele para ser do Ideias Radicais. Mas você já pode ir entrando lá e tudo mais. O link vai estar aqui na descrição, ok? Mas isso posto, você construindo esses ambientes, é dali que saem ideias, projetos, institutos, relações humanas, isso é muito importante. E siga a regra 3, construa, não destrua, ok? Isso não é um grupo para, tipo, vamos ficar puto com o Estado, mas pode ser, tipo, discutir criptomoedas, discutir educação, cervejada ANCAP, tanto faz, ok? Mas foque em construir essas salas e é disso que outras ideias vão surgindo. O que me leva a... Não tem nada a ver com isso, mas enfim, o ponto 5. Não entre em pânico, cara. Pânico gera pânico. Porque, especialmente quando a gente começa a entender o Estado, e eu acho que parte da nossa literatura libertária trata o Estado como uma organização muito mais poderosa do que ele realmente é. Hoje, trabalhando por dentro dele de várias formas diferentes em como prejudicar ele, eu entendo muito mais as fraquezas dele. Então eu perdi o respeito um pouco, honestamente. Eu vivo falando de o PT é ruim, cara. Eles são ruins no que eles fazem. Como é que eles têm tanto poder, tanto dinheiro assim e tudo mais, e eles não têm nem 60 deputados hoje? Como é que o Lula nunca conseguiu eleger mais do que 100 deputados? Eu perdi o respeito, ok? Mas a gente vê isso, fica com medo de um grande Estado. O que vai acontecer? Meu Deus, eu tô entendendo Bitcoin, ciclos econômicos, o Banco Central. Vai todo mundo morrer, caramba. Calma, respira. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O número de pessoas que defende liberdade está subindo, o número de organizações está subindo, o nível de conexão entre as pessoas e organizações está subindo, o nosso nível técnico de capacidade de como usar isso para combater o Estado está subindo, o número de pessoas eleitas está subindo, a capacidade dessas pessoas eleitas de combater o Estado por dentro está subindo. A gente está melhorando em todas as coisas e nós estamos conseguindo alcançar vitórias. O Javier Milei está liderando as pesquisas presidenciais da Argentina. Calma, vai dar tudo certo. Não vai ser passeio, mas vai dar tudo certo. Mas se você entrou em pânico, por favor, não espalhe pânico. Porque pânico gera pânico, ok? Às vezes você vê, e você vê isso muito em grupos, alguém surta com alguma coisa, de repente tá todo mundo num surto coletivo e você fala, gente, mas... Calmou? Tá tudo bem? Mas ainda assim eu vejo algumas pessoas que parece que... E eu entendo, é meio que uma forma de pedido de socorro, ok? Mas elas se desesperam com alguma coisa e elas passam tentando desesperar as outras pessoas. E eu fico pensando, eu entendo que você quer atenção e que você quer alguém que sente com você, te acalme e tudo mais, mas você entende que isso não é uma forma positiva de fazer isso? Relaxa, respira, tenta entender por que você tá assim, conversa com as outras pessoas calmamente, tenta entender os planos, tenta entender alguma coisa, algum plano que poderia resolver isso. Tem um psicólogo, às vezes ajuda. E eu até entendo as pessoas entrarem ainda mais em pânico depois de 2020, 2021 e com o Lula na frente nas pesquisas. Eu entendo, mas calma, vai ficar tudo bem. Outra coisa, separe libertarianismo da sua visão do ancapistão que você gostaria. Porque às vezes algumas pessoas não fazem um trabalho muito bom de separar isso. Às vezes algumas pessoas ficam, não, porque o ancapistão teria que ter Bitcoin, que seria uma cidade... Não, mas cara, você também pode ter um ancapistão rural, ecológico, vegano. Se alguém quiser fazer. Mas eu não gostaria disso, eu acho que... Não vai, mas assim... eu sei que você tem uma visão de onde mais ou menos você gostaria de morar, ou como você gostaria que a sua cidade fosse. Que bom! Eu gostaria que você pudesse criar isso, mas outras pessoas podem ter outras visões. Ok? Várias pessoas podem estar interessadas em existir um ancapistão onde estatutariamente, por contrato privado e regras privadas, tem cota. Instituições de ensino superior têm que ter cotas, contratações têm que ter cotas, tem que ter cota dentro de board de empresa e tudo mais, para minorias e tudo mais, e é um contrato privado e todo mundo que está ali concordou com isso. Mas eu acho que isso... Sim. Eu entendo o que você acha. Respirou, acalmou. Outras pessoas discordam e elas querem fazer isso. Mas eu acho que vai dar errado. Você pode achar isso. Que bom, faz o seu, eles fazem os deles. Mas daí tem gente que parece que adora perder tempo em como que eu vou atacar a visão das outras pessoas de como vai ser um ancapistão perfeito, e daí eu vou brigar com outros libertários porque
eu acho que o meu produto é melhor. Sabe, é uma versão muito específica do debate Android versus iPhone, só que vira um negócio meio tóxico que eu fico pensando... Qual é o ponto de... O que você tá ganhando aqui? Eu não tô entendendo, cara. Você tem essa sua visão aqui e tudo mais. Por que você não trabalha em fazer ela acontecer, ao invés de, tipo, reclamar que a dos outros não parece tão legal pra você? Um pouco diferente da regra 6 é a 7. Não regra, mas recomendação é a 7. Não morra numa colina idiota. Às vezes a galera escolhe debater umas coisas que você fica meio... Por quê? Você tinha 40 assuntos que você podia debater aqui. Por que numa sala cheia de minorias, você escolheu fazer uma palestra sobre como no Ancapistão você teria o direito de discriminar as pessoas se isso for estatutariamente colocado e tudo mais, porque propriedade privada? Sabe, tu poderia falar de como o Estado... prejudicou minorias ao longo da história. Você poderia falar como certas leis prejudicam desproporcionalmente algumas minorias. Você poderia falar sobre como empreendedorismo e liberdade de mercado que é a ascensão das pessoas. Você poderia falar sobre como o Banco Central gera desigualdade via programas de impressão e tudo mais, porque quem recebe primeiro, né? O que eu acho que é um pouco distante, mas ainda assim... E sim, tá, dentro de uma sociedade libertária por propriedade privada, sim, você poderia ter discriminação e tudo mais, porque é um contrato, é propriedade privada e tudo mais, sim, tudo mais. Mas por que você escolheu travar uma batalha nessa colina, cara? Eu não... De todas as coisas no universo que você poderia debater, por que você escolheu o que mais vai ofender as pessoas? É algum reflexo de, tipo, eu não sei conseguir atenção e carinho das pessoas, então eu provoco elas, porque daí elas ficam putas comigo e interagem, e isso é alguma maneira doentia na minha cabeça de como eu vou conseguir atenção, é isso? E se for o caso, você tem certeza que o que você precisa é libertarianismo e não de um psicólogo, sabe? Se pergunte isso sinceramente. Isso é meio que uma variação de o que eu falei lá no ponto 2, que as pessoas se importam com diferentes assuntos. Procure o que aquelas pessoas estão mais abertas a ouvir e o que vai mais mover elas na distância entre estatismo em algum nível que elas têm e libertarianismo. O que mais vai cobrir distância nesse momento. Lembrando também do que eu falei lá no conselho número 1, mudança leva tempo. Certo? Você vai precisar responder umas várias coisas, provavelmente lá no final vai ter, assim, meio ambiente, justiça privada e algumas coisas assim, ou defesa nacional, alguma coisa assim. E deixa isso pra lá um pouquinho. O que vai cobrir essa distância agora? E não como, pô, sei lá... argumentos muito malucos e fringe de não sei o que vão ofender metade das pessoas, pra depois você falar, as pessoas estão se ofendendo porque elas não entendem. E por último, mas possivelmente a mais importante, na verdade, é, cara, se divirta nessa jornada. Porque ela vai ser longa. E ela vai ser irritante muitas vezes. E ela vai ser depressiva muitas vezes. E nós vamos ter derrotas, sim. E várias coisas vão acontecer e tudo mais. Então, assim, se você não se divertir pessoalmente nesse caminho de libertarianismo, de entender isso, de aprender isso, e de tentar transformar a sociedade, a tua vida vai ser uma bosta. E você vai pegar essa vida bosta e projetar isso em tudo que você faz... E encher o saco de todo mundo o tempo todo, e eu vejo isso, assim, eu vejo que as pessoas que tendem a ser extremamente chatas e irritantes e tóxicas, geralmente você olha e você vê que a pessoa não está se divertindo, parece que ela acorda e ela busca estar puta com alguma coisa de alguma forma, você fica pensando, e você faz isso de graça? Uau, eu não tô intencionando, nem pago pra isso, sabe? Divirta-se. Uma das coisas que as pessoas se perguntam pra mim é assim, mas Rafael, como é que você sabe dessas coisas, desses detalhes e tudo mais? Eu estudo o que eu acho divertido. Eu olho e falo, me parece muito interessante entender sobre o sistema de justiça e legislação na Irlanda medieval e como isso era resolvido sem Estado e tudo mais. E aí eu fui ver isso, porque eu olho e falo, eu estou interessado nisso, que massa. E daí você adquire mais conhecimento, você aprende melhor. Você vai ensinar isso com mais dedicação e carinho, porque são as coisas que você se importa, que você se divertiu aprendendo. Isso é legal. Isso é diferente de ler coisas ou se aprofundar em coisas, porque de alguma forma você se sente obrigado a fazer isso. O que também gera um 8.1, que é não obrigue as pessoas a estudar as outras coisas, sabe? Todo mundo tem o seu tempo, todo mundo tem os seus interesses.
Nem todo mundo tem que ler todos os livros que você leu. A gente tem várias pessoas, elas podem ter conhecimentos diferentes e daí a gente se junta e resolve, sabe? Se chama a divisão do trabalho. Mas assim, se você vai estudar, estuda o que parece interessante para você. Com o tempo, com os anos, você vai empilhando conhecimento e você vai virar uma pessoa que entende muito bem do que você está falando e você não é obrigado a entender tudo. Se você está com outras pessoas, busque se divertir. Isso é uma regra que a gente tem aqui no Ideias Radicais. Só porque a gente está fazendo coisa séria, não quer dizer que a gente tem que ser sério o tempo todo. Nós estamos tentando mudar o Brasil? Sim. Nós estamos tentando eleger um monte de gente? Sim. Nós estamos fazendo processo legislativo e ativismo e ações e auditoria e tudo mais? Sim. Nós estamos mexendo com coisa grande? Sim. Isso significa que tem que estar todo mundo carrancudo, terno, horário pra chegar e tudo mais? Não. É tipo os memes da firma, tá bom, vamos dar risada, sabe? Porque isso aqui vai ser uma jornada longa pra caramba e vai ser desgastante pra caramba e nem todo mundo vai estar bem o tempo todo. Então, se você só tá pensando já que isso aqui é muito importante, a gente não pode dar risada no meio, desculpa, você vai transformar todo esse processo em um inferno vivo. Divirta-se com as pessoas, vai tomar um chopp, vai fazer alguma coisa que vocês dão risada, construam laços entre vocês, porque são esses laços entre as pessoas, esse carinho, essa preocupação que você tem uns com os outros e puramente as boas memórias que você constrói ao longo do caminho, que vão ser, no fim das contas, a sua motivação e a sua força para continuar combatendo e para continuar andando nos dias em que estiver chovendo granizo, cara. Eu sei porque eu já passei por isso e se você tá nesse movimento há algum tempo, você provavelmente já passou por isso também. Provavelmente tem outras dicas, mas eu acho que essas daqui são 8 legais e já deve ter dado uns 25 minutos de vídeo, então acho que já deu. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.